Sejam todos muito bem-vindos ao canal Canálise. Hoje eu venho aqui na Metro Norte de Joinville para trazer para vocês Tracker RS 2024. Essa é a versão esportiva, sempre vem equipada com motor 1.2 turbo, baseada na versão LTZ, mas o visual é realmente bem exclusivo. Não só aqui na frente, mas a pintura de rodas, tem teto solar panorâmico e alguns detalhes de acabamento na parte interna que chamam bastante a atenção. Todo o filete de grade e a colmeia é no Black Piano, junto com a badzinha RS. Temos o conjunto óptico Full LEDs com projetor. A DRL fica na parte interna, luz alta, luz baixa em LEDs, e o pisca fica na parte de baixo. Começa uma versão branca, acaba trazendo um contraste muito interessante, realça bastante os detalhes escurecidos, como por exemplo as rodas de 7 polegadas, a capa do retrovisor, perfil 215/55/17. É um perfil intermediário, bastante acertado para a realidade do Brasil, não é tão baixo ao ponto de ficar duro e também não é tão alto ao ponto de tirar a dirigibilidade em alta velocidade, até porque o centro de gravidade dela é um pouco mais elevado, você precisa de um pneu intermediário. Tem aqui repetidor de seta, já integrado ao retrovisor, tem chave de presença, mas o botão fica do lado de lá, rack de teto com acabamento fosco, ó, alumínio, teto solar panorâmico que acaba trazendo um grande diferencial. Aqui na traseira temos também algumas outras diferenças. A lanterna tem assinatura em LEDs, é a mesma lanterna da versão Premier topo de linha, mas ela recebe o aplique em Black Piano na parte inferior, gravatinha escurecida, e toda essa região interna aqui tem também o acabamento em Black Piano. Sensor de estacionamento com a câmera de ré e 393 litros de porta-malas. É um dos maiores da categoria, lembrando, ela tem aqui tampão rígido e você consegue colocar no degrau de cima, trazendo muito mais modularidade. Banco bipartido, iluminação, o acabamento em plástico, tampão rígido. Na parte de baixo tem o step fininho. A Tracker RS tem um entre-eixos de 2,57, 2 centímetros a mais que o Onix, mas na prática, comparado com seus rivais, tem um espaço excelente para adultos com uma estatura intermediária. A gente gravou recentemente um Renegade, que era bem apertado, que mesmo colocando o banco todo para trás, um dedo para o joelho, tem 2 dedos para a cabeça, 3 dedos na verdade, mesmo com um teto solar panorâmico, porque ele tem o ressalto, então a ergonomia fica bastante adequada. A alça PQP ficou faltando o teto preto para combinar com o visual mais esportivo, mas ele já tem aqui iluminação. Muitos concorrentes, quando tem o teto solar panorâmico, acaba não tendo a iluminação. Vocês sabem que para a mamãe e para o papai colocar a cadeirinha de bebê, essa luz faz uma grande diferença. O acabamento do banco ele é muito parecido com as versões tradicionais, porém as costuras são vermelhas. Ele tem um certo contraste, mas não chega a ser nada muito exagerado, o que na minha opinião acaba sendo muito mais o gosto do brasileiro. Ficou faltando aqui saída de ar traseiro, mas já tem 2 portinhas USB. Túnel central ele é intermediário, não é tão largo e também não é tão alto. O acesso é bem tranquilo, inclusive o conforto aqui no meio é relativamente bom. Aqui o espaço já fica um pouquinho menor, já fica com um dedo mais ou menos, então até 1,78 daria para viajar aqui no meio com um certo conforto. Lembrando que você fica um pouquinho mais projetado para frente, com o banco do motorista ajustado para mim com 1,78, me sobram quase 7 dedos. Eu fui generoso, eu falei de 3 a 4 dedos, então sobra bem mais, o que proporciona um conforto muito bacana para ficar com as pernas relaxadas. Isso aqui numa viagem longa faz um diferencial. Os bancos têm a padronagem muito semelhante a um banco padrão, tem aquele tecidinho, mas as costuras são em vermelho. Aqui atrás a porta é toda em plástico, temos o vidro elétrico com toque. E um outro diferencial é que ela sempre vem equipada com motor 1.2 turbo. Ele é um pouquinho mais potente e tem um pouco mais de torque em relação ao motor 1.0. 133 cavalos, 21 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades. É um conjunto mecânico bem interessante. Para você que vai viajar um pouco mais carregado, ele tem um fôlego a mais em relação ao motor 1.0, principalmente para subir uma serra, para ultrapassar um caminhão em pista simples. Então, se você quer algo a mais, recomendo a versão RS. Consumo, segundo Inmetro, é de 7,2 no etanol, 10,4 na gasolina. Na estrada vai fazer 9,2 no etanol e 13,2 na gasolina. Aqui na parte interna temos também alguns outros diferenciais de acabamento. Vocês percebem que o banco recebe o cordãozinho vermelho, as costuras. É um banco que ficou muito bonito, confortável. Toda a parte interna recebe as costuras em vermelho junto com o volante e os detalhes em Black Piano. A porta aqui na frente já é um pouco melhor em relação à porta traseira. Mantém aqui aquele material sintético que é levemente soft touch, não chega a ser bem macio, não tem aquela espuminha, mas comparado com o plástico, ela tem uma certa sensibilidade. É o mesmo material que
está aqui na parte central do painel. Tem as costuras duplas, tem aqui o resto do acabamento todo em plástico. Na prática é um carro que, na minha opinião, ficou muito bacana. Como dá para perceber, o volante da Tracker RS tem um acabamento exclusivo. O couro é de boa qualidade, ele ganha as costuras em vermelho, toda a parte interna no black piano junto com a gravatinha escurecida. Do lado direito, comando de voz e telefonia, comandos de mídia para você aumentar o volume. Do lado esquerdo, os comandos do piloto automático. Ele tem o aviso de colisão frontal, mas não tem ACC. Tem aqui ajuste de altura e profundidade, direção elétrica, tem acionamento automático dos faróis, não tem o acionamento automático dos limpadores de para-brisa, mas tem intermitente variável. Não tem retrovisor fotocrômico, mas já vem aqui de série com o OnStar. Acabamento do console central recebe o detalhe em black piano ao redor da manopla de câmbio. Eu acho que ficou faltando carregamento por indução, até porque não é uma versão barata, ela é mais cara que a versão LTZ, então acho que deveria ter vindo com esse item. Tem um portinho USB, tomada 12 volts, dois porta-copos grandes, lugar para você colocar o celular. Dá para colocar também a sua chave de lado aqui, se você quiser. Então é um console muito bem aproveitado. Essa versão já recebe aqui o couro com soft touch na região do encosto de braço, as costuras em vermelho e um alçapãozinho aqui intermediário. A Tracker RS tem o mesmo conjunto óptico da versão topo de linha, versão Premiere. Então aqui, Full LEDs, luz alta, luz baixa em LEDs, tem projetor de longo alcance, as DRLs ficam na parte interna e o pisca fica na parte de baixo. Lembrando que ela tem sensor de somente dianteiro e traseiro. Junto com isso, temos também aqui detector de ponto cego no espelho retrovisor. Para você andar nos grandes centros, não vai levar susto. Vamos lá, pessoal. Vou ligar aqui a luz baixa, liguei a luz alta e liguei o pisca-alerta. Como eu mencionei no início do vídeo, a lanterna traseira, assim como o conjunto óptico frontal, é a mesma da Premiere versão topo de linha. Então, Full LEDs, temos aqui um bom porta-malas e o tampão, ele tem a possibilidade de você fazer o ajuste e colocar ele na parte superior. Tem um espaço muito bacana para levar compras, carrinho de bebê. Se você for um cliente PCD, tem um espaço mais do que adequado. Mas vamos ligar esse conjuntinho aqui, que eu sei que vocês estão querendo ver ele funcionando. Coloquei aqui na luz baixa, pisei no freio, soltei, pisei no freio novamente, engatei a marcha ré, coloquei no parking e liguei o pisca-alerta. O cluster da Tracker RS é o mesmo das versões comuns. Eu acho que aqui a Chevrolet poderia ter sido um pouco mais ousada e ter colocado um painel com um grafismo exclusivo, né, pessoal? Um fundinho vermelho, os números talvez com um grafismo diferente, eu acho que cairia muito bem. Como esse carro está no modo de transporte, ele vai ficar apresentando essa mensagem de nível de combustível, eu não vou conseguir navegar. Mas é um painel que tem diversas informações, toda a parte de consumo, odômetro total, trip A, trip B, não falta nada. A MyLink você já conhece, é uma multimídia extremamente competente, não só na qualidade de imagem, mas principalmente em conectividade. Como a GM restabeleceu o Bluetooth, ela volta a disponibilizar Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tem também Wi-Fi a bordo. Na parte de baixo, temos ali alguns botões virtuais, botão de mídia, telefonia, botão home, tem também os botões físicos, algo que eu gosto bastante. Na parte de configurações, temos alguns menus. Menu sistema, para você alterar a data-hora, restaurar padrão de fábrica, configurações do Wi-Fi, tem a parte de aplicativos, veículo, ou seja, é uma multimídia bem completinha,
e que vai trazer um nível de conectividade, uma experiência muito bacana aqui dentro de cabine. Vamos aproveitar para falar do grande charme da Tracker RS 2024, que é esse teto solar panorâmico gigantesco. Tem dois botões, um exclusivo para você operar a parte da persiana, todos os comandos um toque, e um botão específico para você abrir a área envidraçada. Lembrando que o vidro não é cristal, não é totalmente transparente, ele tem uma proteção UV, o que proporciona uma quebra naquele sol mais intenso. Para abrir, é só apertar o botão da área envidraçada e ele vai fazer a abertura até a metade. Só quem já teve um carro com teto solar panorâmico sabe o quanto isso enriquece a experiência de cabine, realmente muito legal. Mas vamos falar também dos pontos negativos da Tracker RS, acho que é muito importante. Não são muitos, mas eles precisam ser mencionados. O primeiro deles, provavelmente vocês já sabem, não tem saída de ar traseiro. Pela proposta do carro, a gente sabe que o ar-condicionado, como ele está, ele dá conta do recado, mesmo em lugares mais quentes, mas se tivesse a saída de ar traseiro, traria um conforto a mais para quem vai sentado atrás, e quando você tivesse com o carro parado, estacionado, ao ar livre, ele gela bem mais rápido, então acho que poderia vir, não é um carro barato. Esse carro tem muitos itens da versão Premier, conjunto óptico Full LEDs, tem detector de ponto cego, mas ele não veio com o ar digital, acho que ficou faltando esse item. Outro ponto foi uma coisa que eu mencionei também na Midnight, ele não tem o teto preto. Essa aqui é uma versão esportiva, a Midnight ela é toda escurecida, ela é mais dark, mas essa aqui também tem uma proposta mais esportiva com os acabamentos em black piano. Acho que o teto preto seria muito bem-vindo, casaria muito com a proposta do carro. Tem bastante plástico duro, como a grande maioria dos seus rivais, mas eles conseguem dar uma quebrada nos detalhes. Por exemplo, esse material sintético acaba trazendo um realce a mais. Tem bastante material macio na região de portas, então no geral ele consegue entregar um acabamento equilibrado, para falar bem a verdade. O preço da Tracker RS 2024 é de 160 mil reais. Como vocês sabem, não tem mais carro barato, acho que eu não vou ficar aqui criticando se tá caro, se tá barato. Essa aqui inclusive já tá vendida, cabe a você vir conhecer o carro e entender se é a sua realidade, se você gostou ou não do carro. De uma forma geral, o carro veio bacana, né, pessoal? O visual externo exclusivo, os detalhes em vermelho trazem um realce muito bacana para o interior de cabine, tem uma boa multimídia, tem um desempenho e um conforto bastante adequado. Venha conhecer o carro, venha fazer um test drive, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Deixa nos comentários qual a sua opinião em relação a esse preço. Inclusive, eu tenho aqui uma novidade para vocês. A Metronorte me autorizou a dar aqui um bônus de R$1.000 em acessórios, se você disser que comprou o carro pelo Carro e Análise. Se você for de Joinville região, vir comprar o carro antes de fechar o negócio com o vendedor, pede para falar com o David, que é o gerente, fala que você veio através do canal, ele vai te dar R$1.000 de bônus para você gastar com acessórios aqui com a sua Tracker RS. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike. Se curtiu o conteúdo e quer receber novos vídeos, se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos, João Carlos falando,